aproveitando o tema da Páscoa, né, que foi uma demonstração de redenção, né? A morte e ressurreição de Jesus foi a nossa redenção. Foi pago com preço de sangue. E aquele que morreu, ele ressuscitou. E nós vamos continuar. E um texto claro que mostra isso é o capítulo 1 de Efésios, de 1 a 14. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, nós pudéssemos ler até o verso 14, onde nós vamos trabalhar 3 lições importantes sobre o alicerces eternos da redenção, porque envolve, a redenção não foi à toa, só para te salvar aqui, trazer qualidade de vida aqui. Não obstante, eu fico perguntando, se Deus não te prometesse vida eterna, você continuaria vivendo com Deus? Do jeito que você está vivendo agora? Se não houvesse vida pós-morte, eu estou supondo, mas isso não é verdade. A verdade está com a palavra. Existe vida eterna, amém? E a vida eterna é Cristo. Quem tem Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo não tem a vida eterna, diz a palavra. Mas vamos supor, para medir o tamanho do seu amor por esse Deus, fidelidade. Se Deus não te prometesse vida eterna, você continuaria com Ele até o fim da sua vida? Por tudo que Ele já fez, no meio das dificuldades, você continuaria com Ele, crendo nele? Essa é uma pergunta boa. Vamos ao texto. Está aqui, Efésios capítulo 1, verso 1 ao 14, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, olha só, abençoado com toda sorte de bênção espiritual, aonde? Nas regiões celestiais, em Cristo. Assim como nos escolheu nele, olha aí, escolheu nele, antes da fundação do mundo. Meu Deus, antes da fundação do mundo, Ele já te escolheu. Para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Os escolhidos vivem de forma santa e irrepreensível perante Ele em amor. Essa é a naturalidade da vida de um cristão escolhido por Deus. Nos predestinou para Ele. Para quê? Para a adoção de filhos. Quer dizer, um adotado, uma criança, um órfão, ela não escolhe a pessoa para ser adotada, para que ela seja adotada. Quem escolhe é quem quer adotar. E essa é uma doutrina importante, para você entender que a adoção não depende de quem quer, digo assim, não depende do adotado, mas depende de quem quer adotar. E ele não fica lá pulando, me adota, me escolhe. Ele nem sabe que está sendo observado muitas vezes. Deus olha e fala: eu quero você, eu quero aquela criança. E de repente aquela criança é preparada para tal casal que já vem observando ela há muito tempo. Deus teve toda uma eternidade para pensar em você. Você foi criado do jeito que você foi criado, para se tornar, na plenitude dos tempos, alguém que ia confessar Jesus como o Senhor e Salvador. Hoje você está aqui, adotado pela graça de Deus, escolhido e adotado. Por meio de Jesus Cristo, verso 5, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, do favor imerecido, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos o quê? Em Jesus a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos, olha aí, para quem não tem conhecimento dessa escolha, dessa redenção, dessa predestinação, dessa adoção, de viver para a glória de Deus, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer em Cristo, convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra.
Nele, Jesus, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Está falando de Deus. Eu fiz tudo o que eu quis fazer em Cristo Jesus. Por meio de Jesus Cristo eu escolhi, eu predestinei, eu adotei. Fiz tudo conforme a minha vontade, ninguém interferiu, ninguém veio falar nada para mim. Eu fiz porque eu quis, em Jesus Cristo. Por isso que Jesus chama a responsabilidade para Ele mesmo, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai. Ninguém vai ao Pai porque não pode sozinho sem Ele. Ninguém vem ao Pai senão por mim, passa por mim, tem que ser junto comigo. É eu que apresento para o Pai. Até porque quem me deu você foi o Pai. Aqueles a quem meu Pai me deu, jamais perecerão, e nenhum destes que meu Pai me deu, será arrebatado das minhas mãos. Está dizendo assim que Deus te segura na tua mão, até o fim do dia da sua morte, ou até no fim do último dia, quando Ele voltar. Numa rua, o pai quando atravessa com o filho numa rua, quem segura mais forte na mão de quem? Quem segura mais forte? O pai segura. Geralmente não dá mole para segurar na mão aqui, mas segura no pulso, para dizer assim: daqui você não sai, para você não tentar me largar. E segura, e só passa se estiver seguro. É sobre isso, meus irmãos. Você não tem noção como Deus está perto de você. Ele te escolheu, não deixou você solto não. Ainda que você queira, eu e você queiramos se aventurar muitas vezes como filho pródigo. Queremos viver de forma dissoluta, de forma autossuficiente, deliberada. Vamos ao texto que diz assim, ó, verso 12: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, olha lá, nós, ele está falando para crente, ele escreveu para cristão, ele não escreveu para os de fora, presta atenção, ele escreveu para os cristãos que estão lá, a graça é vós outros, os cristãos que estão lá em Éfeso. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é a garantia, o penhor da nossa herança, até, olha aqui, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Está dizendo assim, que até, meu Deus, Ele selou você com um anel de sinete. Do mesmo jeito, quando você fecha uma carta com um selo, você destina ela, predestina ela, para chegar aonde Ele quer que você chegue. Não é assim? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Entrega a tua carta para o carteiro, confia nele e ele vai levar até o fim. Deus escreve a carta da história em Cristo em você e Jesus Cristo te leva até o fim. Você está predestinado. Ninguém manda uma carta sem endereço de destino. Deus, quando sela você até a propriedade, até o final da propriedade, até um limite, até o destino. Meu Deus. É muitas palavras no grego aqui que, se a gente pudesse destrinchar, a gente ia ficar emocionado, porque não tem como fugir da teologia maravilhosa, da graça de Deus, que Deus nos escolheu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Isso é um privilégio, ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, porque isso pesa sobre mim e sobre você, e é um peso positivo, de que, para que você não viva uma vida de qualquer jeito, mas leve a sério, como a Bíblia fala lá em Provérbios, aquele que anda em retidão, teme ao Senhor. Quer dizer, os escolhidos devem caminhar no temor do Senhor. Aquele que anda na retidão, teme ao Senhor. Aquele que caminha em caminhos tortuosos, aquele que anda em caminhos tortuosos, esse é o que despreza.
Quem anda em retidão, anda na direção de Deus. Quem anda em caminhos tortuosos, vive na permissão de Deus. E vive desprezando Deus porque não quer a direção de Deus. Porque a direção de Deus leva a retidão que teme a Ele, não que despreza Ele. Deus nunca vai propor para você um caminho que vai o desprezá-lo. Deus nunca vai apontar um caminho para você, para que você o despreze e se distancie dele. Certamente, Deus te destina a um caminho de retidão, e isso é para os filhos de Deus, amém? Paulo está falando não dos de fora, Paulo não está falando para os de fora, está falando para os de dentro, está falando para os cristãos, ele está destinando para uma comunidade, então ele está falando para os de dentro, não está falando para os de fora. Então a chamada, a exortação aqui, a bela explanação teológica, doutrinária, não teve outra carta que falasse tanto sobre o mistério da igreja, que nasceu em Cristo Jesus. E qual é o propósito dela? Porque os primeiros 2 capítulos, os primeiros 3 capítulos, é a primeira parte na teologia de Paulo que ele ensina, que ele doutrina, que ele exorta, que ele traz um apanhado teológico. Capítulo 4, capítulo 4, 5, 6 é prática. Ele chama você agora, que é igreja, que tem consciência disso, que sabe do mistério, agora para você iniciar no mistério. É um mistério o fato de você ter escolhido por Deus, a forma como foi. Não tem que te argumentar com Deus, por que Ele te escolheu, por que Ele escolhe quem Ele quer. O fato é o seguinte, creia naquele que te escolheu, então caminhe, inicie no mistério, e Deus vai mostrar para você as realizações, e do porquê você foi feito para a minha glória. Está dizendo o seguinte, que primeiro Deus revela para você quem é a igreja, que a igreja foi escolhida por Ele, ponto, acabou, em Cristo Jesus. Igreja de Deus é formada por aqueles que são escolhidos em Cristo Jesus. Infelizmente, nem todos que frequentam uma igreja são filhos de Deus. Porque a Bíblia mesmo fala que no meio vai se misturar com o quê? Joio e... Esses mesmos que são escolhidos, são chamados também para viver uma vida na prática do temor do Senhor. Por isso que o capítulo 4, 5, 6 chama para agora dizer assim, me demonstrem a fé de vocês através da obediência de vocês. Privilégio ser escolhido por Deus, mas é uma grande responsabilidade servir a Deus. Privilégio ser escolhido por Deus, mas é uma grande responsabilidade servi-lo, obedecê-lo e caminhar com Ele. Por isso que na adoção, meus irmãos, quem é adotado, depois que descobre, parece que quer viver, vocês que me adotaram, o problema é de vocês. Ele quer usufruir dos direitos, ele não respeita quem o adotou. Muitos adotados passam um tempo, se não são bem tratados, educados, não é transparente na relação, e Deus não tem se escondido para nós, Ele tem falado que nos adotou em Cristo Jesus, então conheçamos a Jesus, que é o Filho primogênito e unigênito, para que Ele nos apresente o Pai de forma verdadeira e clara. Deus, o Pai, não nos trai, não nos abandona. A crise não está da paternidade, a crise está conosco, os adotados. Nós que temos a crise de não ter a certeza de que somos filhos de Deus. Por isso a gente acha que a gente perde salvação. Por isso que a gente acha que Deus vai largar a gente. Olha, eu adotei você, não quero mais você. Porque isso acontece na realidade. Pais que uma vez adotaram alguns filhos, mas não aguentaram a parada, devolveram para a orfandade. Deus não devolve os seus filhos, mesmo sendo eles adotados. Amém? Deus não vai te devolver para a orfandade. Mesmo que você tenha crise, você precisa saber da sua originalidade. A sua originalidade é o Criador. Ele te fez antes da fundação do mundo para ser um salvo em Cristo Jesus. Cara, isso é maravilhoso. Meus irmãos, alicerces eternos da redenção. Deus nos salva para a eternidade. Deus nos redimiu para a eternidade, para o céu. Eu falei no começo do culto, se Deus não prometesse para você vida eterna, você continuaria com Ele? É uma pergunta. Como nós estamos falando de alicerces, então entenda aqui as ilustrações. Como uma casa precisa de alicerces firmes para não ruir, como eu preciso de doutrina, de ensinamentos para a minha vida não ruir na caminhada, para eu não ter dúvida de que eu sou filho de Deus.
Eu preciso ter alicerces e ensinos bem fundamentados que me mantêm em dia caminhando com Deus, amém, irmãos? Você não pode, olha aqui, você será tentado a duvidar do amor de Deus sobre a sua vida. Muitos de nós não trabalhamos, não obedecemos melhor, não nos dedicamos melhor, porque há dúvidas, há crises de paternidade, não, de filiação no nosso coração. Haja vista os nossos filhos conosco. Veja as crises que você tem com seus filhos, que vocês tiveram, as crises que vocês carregam até hoje, alguns pais aqui, porque não souberam perdoar, e ensinar os seus filhos a perdoarem, nem pedir perdão e nem perdoarem. Pais que estão hoje reaprendendo, que são mais adultos, mais velhos, tendo que chegar para o filho, olha, eu quero te pedir perdão, porque aconteceu isso lá atrás. Pai, porque não fez isso antes? Filho, eu não sabia de nada, eu tive que aprender isso. Por isso que quando Cristo entra na sua vida, Ele vem para começar tudo de novo na sua vida. Privilégio, chegar no meu filho, chegar na Júlia, no Vitor Hugo, falei, vem aqui, eu quero te pedir perdão, minha filha. Eu quero te pedir perdão. Porque eu reconheço que eu fiz isso, isso, isso. Caleb, Levi Cristal, eu peço perdão para vocês, porque eu fui grosso com vocês. Isso é libertador. Isso são manifestações de quem já experimenta o ambiente da filiação de Deus, dos filhos de Deus. Porque é isso que Deus quer no nosso meio. Perdão, reconciliação, reconhecimento de pecado, de falhas, de misericórdia, de compaixão. Como uma casa que precisa de alicerces firmes para não ruir, nossa vida espiritual precisa dos alicerces eternos da redenção. Paulo aqui em Efésios capítulo 1, nos transporta à eternidade passada, revelando, quer dizer, ele lembra a eternidade passada, como se fosse passado para Deus, é uma coisa só, revelando as bases imutáveis da nossa salvação. Está dizendo assim, o que tem a ver com você, hoje, já foi decidido e pensado desde toda a eternidade. Haja vista, não obstante, na verdade, você ainda é um ser livre, com livre agência, não livre-arbítrio, para escolher algumas coisas. Algumas coisas você escolhe sob a direção de Deus ou sob a permissão de Deus. E eu tenho dito aqui, quem vive na permissão de Deus, não necessariamente vive na direção de Deus. Mas quem vive na direção de Deus, vive as permissões de Deus. E essas permissões de Deus são as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Depois do domingo que eu preguei da ressurreição, eu já tive uma prova na segunda-feira. Nem vou falar o que aconteceu comigo. Mas eu fiquei muito triste. Aí eu lembrei da ressurreição. 6 horas da manhã eu pregando lá, falando sobre isso. Mas pensa, acabado, eu me senti derrotado. Assim, querendo explodir. Não é possível. Tem coisas que é só para nós mesmos, meus irmãos. Só para nós. Tem coisas que é só para nós. E Ele nos ensina e que bom ser repreendido, corrigido, porque Deus ama aquele que... Deus não corrige filhos bastardos. Deus corrige filhos, amém? Primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, está aí em Efésios 3 e 4, que diz aí, né, sobre Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Está falando no céu acima. No céu acima foi pensado as bênçãos de Deus para você. Chamai, em hebraico. No grego aqui é ou epourânios, epourânios de epo, epi, de algo de cima para baixo, alguma coisa assim. O céu desceu sobre você. As bênçãos de Deus vêm do alto. O céu, quando fala assim, as bênçãos celestiais, está dizendo assim, que o céu, com as suas bênçãos, desce sobre você. O céu está esperando você chamá-lo para ele descer sobre a sua vida.
o chamai de Deus. Está dizendo assim, em outras palavras, céu derramando as realizações do poder de Deus. É o céu se derramando para realizar o poder de Deus sobre a sua vida. E a gente pouco acessa isso. Se você pegar e escrever isso aí e começar a orar, Deus, o pastor falou que lá no céu, e aí na Bíblia está dizendo que nas regiões celestiais há bênçãos para mim reservadas. E você começa a orar, fala, Deus, eu quero ver na minha casa, o céu descendo na minha casa e trazendo as bênçãos celestiais sobre a minha vida. Está faltando isso, essa ousadia no nosso meio. Não é só saber que Ele que nos redimiu, que Ele nos fez redenção. Está dizendo o seguinte, que a redenção é fundamentada na eleição eterna do Pai. O fato de ser escolhido por Deus antes da fundação do mundo, e isso se realizar em nós na plenitude dos tempos, não quer dizer que a gente só tem que esperar agora a salvação, não é isso. Está dizendo assim, isso vai acontecer, está prometido para vocês, porque a minha história está começo, meio e fim. Aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. Só que antes de chegar o dia de Cristo, eu tenho missão para vocês. Eu tenho um chamado para vocês. E a grande questão, a igreja parou. Ela foi chamada uma vez, sabe que foi chamada, mas parou de perguntar qual é o próximo passo. Porque quem não tem chamado não sabe para onde vai. E quem não tem missão não sabe o que tem que fazer. Agora, todo aquele que tem chamado tem uma missão para fazer. O problema é que a gente estacionou. A gente vive do domingo, muitas vezes, para ouvir um pastor falar, para pregar muitas vezes, para ouvir o que você gosta de ouvir, mas você estacionou, você não rompe mais, você não vê mais nada acontecendo na sua vida, porque você não quer mais acessar, você não desistiu, você não quer pensar que Deus ainda pode te usar. E eu vou dizer para vocês, ontem de manhã, quando eu acordei, eu sonhei, um sonho muito... E eu acordei já do lado da Thaís assim, claro, tem que ser do lado da Thaís, né? Eu falei, amor, vamos orar, vamos chamar as crianças para orar. Falei, então, vamos fazer isso antes de tomar café. Aí fomos para a sala, e aquela loucura, né? Um começa a brigar com o outro, é o inimigo se levantando. E ali, né, não tem nada para pedir perdão antes. Tem porque começa a brigar na hora ai, meu Deus, cada um com seus problemas. E aí começou lá, fica quieto agora, vamos orar. Comecei a orar e tal, e eu tinha orado antes, e a minha oração falou de duas coisas que depois se confirmou na meditação que nós fizemos. Deus confirmou na palavra aquilo que eu tinha orado, e mais à noitinha confirmou com o que aconteceu com o Caleb. O Caleb foi numa programação aí, numa igreja, e lá ele ouviu o seguinte: pregue o evangelho. E eu tinha orado isso em casa, falei assim, eu quero que vocês preguem o evangelho para os seus amigos. Eu falei isso para eles. Porque a nossa família, como toda outra família de Deus, ela precisa saber que Deus tem propósito para nós. Deus tem propósito para cada família. Amém? Amém? Deus tem uma história para cada um de vocês. Vocês têm que buscar isso. Existem bênçãos do céu que está chegando sobre mim e sobre você. E nós oramos, olha, eu quero que você, Caleb, você, Levi, você, Cristal, sejam, aonde vocês estiverem, profetas de Deus, para vocês pregar o evangelho, preguem. O papai está aqui, a mamãe está aqui, nós queremos ser uma família com propósito. Beleza, falei isso. E falei para Deus aparecer. O texto que Deus nos deu foi de Moisés na sarça ardente, que Deus apareceu para ele. Já começou por aí. Deus começando a aparecer na palavra. Diz assim, eu estou ouvindo e eu apareço mesmo. E Deus falou assim, você vai voltar para lá e você vai falar e vai libertar meu povo. É isso. Pregar a boa nova de Deus e tirar meu povo de lá. Aí ele foi à noite, o pregador falou assim, prega o evangelho para o seu amigo. Já pensou, você tem um amigo, ele falou, você tem um amigo, e saber que teu amigo vai para o inferno porque você, falando desse jeito, né? Porque você nunca falou de amor de Jesus para ele. Você quer que esse amigo que você ama tanto, vai para o inferno? Diz que para ele pesou isso no coração dele, terminou o culto, ele sentou com uma menina que estava do lado dele, e ele pediu ajuda porque tocou no coração dele uma amizade que ele fez lá em Londrina, há pouco tempo atrás. E ele mandou uma mensagem para esse amigo dele, que estava se aprontando para sair na balada.
E ele mandou uma mensagem. Algumas palavras que eu lembro dizia assim: olha, eu tenho uma coisa para dizer que Deus colocou no meu coração. Que Jesus ama você. Que Deus tem planos na tua vida. E você, como é meu amigo recente, eu quero te encontrar no céu. Eu não quero ver você no inferno. Então para de se prostituir, para de beber, para de ver pornografia, para de fazer isso. Que Deus tem um plano na sua vida. Mais ou menos isso ele falou. Aí o menino voltou a ligação para ele, né? A mensagem para ele, falou assim: cara, obrigado por essa palavra, eu precisava ouvir isso. Bom, depois eu não soube de nada, e quando eu soube disso, o Caleb estava dentro do carro, fui buscar ele falou isso para mim. Eu falei: filho, você lembra do que nós falamos hoje de manhã em casa? Pai, é verdade, o senhor falou para a gente pregar o evangelho. Pois é, meu filho, é sobre isso. Deus está respondendo que Ele está presente. Basta a gente se colocar à disposição para as coisas acontecerem. Ele nos escolheu e nos escolheu para a eternidade, mas entre nos escolher desde toda a eternidade para nos levar de volta para a eternidade, existe uma história de glória, existe uma história de missão. Existe a história que Deus tem para você achar que não é só esse tipo de vida que Deus tem para você, e que tem algo mais para ser feito em você e através de você. Porque Deus chamou a Moisés, naquele texto que nós lemos em casa, com 80 anos, para voltar e tirar o povo do Egito. E você aí está com 60, 50, 70 anos, acha que Deus ainda não tem um propósito na sua vida? A redenção é fundamentada na eleição eterna de Deus, ou melhor, do Pai. Está aí, né? Olha o verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Interessante que ele usa uma palavra aqui no hebraico, melhor, no grego, que é exelato, né? Que vem de eklego, escolhido, ex, fora, lego, reunir. O que é lego, meus irmãos? Aquele brinquedo de Satanás que é caro. O teu filho vai na vitrine e vê lá R$300, um trocinho desse tamanho assim, para você comprar e saber que as pedrinhas vão sumir. Para ele, vai saber se ele vai conseguir montar aquele negócio. Só que no Lego eterno de Deus, Deus não perde as peças dele. Deus vai reunindo as peças dele para formar a grande estrutura, a arquitetura, a paisagem, o monumento em Cristo Jesus. E Ele não dispensa nenhuma peça que Ele escolheu. Lego significa reunir. Lego significa reunir para fora. Tira do ambiente, joga ali, para depois montar. É isso que a gente faz com as pecinhas. No Lego eterno de Deus, Deus escolheu você nesse cenário, amém? Cada tijolinho não reclama onde foi colocado. Eu não quero ser esse tijolo do lado dos outros tijolos aqui. Eu quero ficar na outra parede. Você já viu pedreiro discutindo com tijolo? É do mesmo jeito, o oleiro não discute com vaso. O vaso foi escolhido e pronto, vai ser feito do jeito que não é assim? Eu escolhi você, ô tijolo miserável, para construir essa igreja. Não seja um tijolo rebelde. Nessas horas, ser escolhido e ficar quieto é a melhor coisa do mundo. Opa! Eleição é o amor soberano de Deus, não fundamentado em méritos prévios, mas unicamente em sua graça. João Calvino fala exatamente isso. A eleição é o amor soberano de Deus, não fundamentado em méritos prévios. Porque você vai na igreja no domingo tal, porque você me adorou. Não foi assim. Porque não depende das suas obras, é graça. Deus já te escolheu, e você está aqui, apesar das lutas que você já teve. Você não desistiu, e Deus não desistiu de você, você está aqui até hoje, pela graça de Deus. Não vai ser os problemas de você, com você, não vai ser os problemas dos seus filhos que vai tirar você do caminho do Senhor. Amém? Não vai ser. Vocês vão continuar. Todos os pais que tiveram que fazer com seus filhos, já são adultos, eles são responsáveis por isso. Vocês não precisam carregar peso nenhum, em nome de Jesus. Apenas
se vocês estão vivos, continue orando por eles, amém? Continue intercedendo por eles, mas a responsabilidade é de cada um deles, amém? Para isso não pesar no seu coração, achar que você... Porque tem pais que estão vivendo uma tristeza profunda, porque os filhos agora estão adultos, afastados de Deus. É triste mesmo, mas eu quero dizer para você, o que você tinha que fazer, e se você fez muito bem, pregou o evangelho para o teu filho, se for filho de Deus, ele vai voltar. Ele perde a qualidade de vida, mas não perde a salvação, porque ele continua sendo seu filho. Um filho preso não deixa de ser filho, certo? Ele só está sofrendo pelas consequências que ele assumiu. O que você deseja é que ele saia dessa prisão, e que ele melhore quando ele sai. Deus, nós desprezamos nossos filhos, mas Deus não despreza os seus filhos, amém? Quando Ele te faz filho e adota, adota para valer. Sabe quais são os antagonismos, os pensamentos contrários? Olha só que interessante. Evangelho verdadeiro, qual que é? Deus escolhe incondicionalmente. O falso evangelho diz assim, Deus escolhe com base em prever méritos humanos. Então, se é baseado em méritos humanos, olha para mim aqui, se depende de você, de fazer atitudes boas e ruins, pode ser que quando você estiver fazendo alguma coisa errada e Deus voltar naquele dia, você está ferrado. Porque depende do que você faz. Você não vai dar comida para o seu filho porque ele desobedeceu? Sim ou não? Apesar que tem mãe que faz isso, pai que faz isso. Agora, você deixa de dar comida para o seu filho porque ele desobedeceu? Sim ou não? Não! Venha comer, miserável. Não é assim? Venha comer, infeliz. Você faz comida para todos os filhos. Deus escolhe com base em prever. Não, Deus não escolhe isso. Imagine um órfão perdido, que não pode ser adotado, que não pede para ser adotado. Olha, imagina um órfão perdido, que não pede para ser adotado, mas é escolhido por um rei, por pura graça, não por suas qualidades. E Deus vai lá, olha e fala, olha, eu escolhi você, porque eu escolhi você. Não porque você pediu, é porque eu escolhi você. É sobre isso, irmãos. Sobre isso. Qual a aplicação prática dentro desse primeiro ponto? Humildade. A eleição nos ensina que a nossa salvação não é mérito nosso. Isso já coloca a gente lá embaixo. E nós somos nivelados lá embaixo. Não tem arrogância, prepotência na nossa salvação. A glória é dele, amém? Deus não divide glória com ninguém. Deus te escolheu. Então, tenha esse temor do Senhor e continue obedecendo e crendo pela fé, amém? Segunda coisa, segurança. A escolha de Deus nos traz segurança. Fomos amados antes de termos qualquer capacidade de responder. Meu Deus, imagina você vai ter um filho, você nem sabe ainda, aí ele aparece para você, dizendo assim, olha, eu vou ser filho teu daqui a alguns anos, eu estou dizendo assim, aqui eu não quero ser teu filho, escolhe outro. Alguém já teve essa experiência aqui? Do filho aparecer antes? Só em filme isso acontece. E também, vamos lá, Deus te deu algum catálogo para você, antes de você engravidar, para dizer assim, escolhe aqui o filho que você quer, para eu anotar aqui, para eu lembrar de você no dia que você fizer amor com seu esposo, e eu dar a graça de você ter filho com ele. Alguém teve algum catálogo celestial aqui? Agora eu pergunto para vocês, se Deus desse um catálogo para vocês escolherem, vocês escolheriam os filhos que você tem? Eu falei isso para o Caleb, para o Levi e para a Cristal. Eles ficaram assim, pai, você escolheria? Talvez não. Não. Sem sentimento. Agora com o sentimento de ter visto. Meu Deus, quando você vê que saiu lá, você quer aquele lá. Não interessa se ele vai ser bonito ou feio, miserável, você quer aquele lá, não é assim? Ninguém quer trocar, não é verdade? Porque saiu de mim, saiu dela. E quando eu olho para a Júlia, para o Vitor, Caleb, Levi, Cristal, eu falei, não, é claro que eu escolheria vocês, de novo, mas antes eu não saberia se eu escolheria vocês, por isso que vocês já nasceram, Deus não deu essa graça para nós, Ele nos deu para nós aprendermos a amar vocês do jeito que vocês são. É sobre isso, meus irmãos,
Vocês trocariam os filhos de vocês por outros? Trocaria? Trocaria? Não. Tem mães que estão sofrendo aqui por causa dos filhos. E mesmo sofrendo por causa dos filhos, não abre mão delas, não abre mão deles. Continue intercedendo, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Continue falando de Jesus para ela, para ele. Seja um exemplo da sua casa, porque o teu exemplo vai, no momento certo, que Deus pegar ele na curva, ele, na autossuficiência dele, o dia que Deus quebrar ele, ele vai lembrar de quem? Da casa do Pai. A gente vai passando fome, vai lembrar da casa do Pai. E ainda assim, dizendo assim, não, os meus servos do meu Pai comem melhor do que eu aqui. Então, é um filho que pensou na casa do Pai, mas não quer voltar na condição de filho, quer voltar na condição de servo. Só que quando ele chega lá, quem recebe é o patrão pai ou o pai pai? O pai pai. Porque a crise não está com Deus, a crise está em nós. A gente acha que a gente não merece nada, e não merece mesmo. Tem que passar por isso. Tem que chegar ao nível de porco mesmo, na lavagem. Às vezes. É um péssimo exemplo, tá? Mas tem gente que está vivendo essa realidade. E Deus permite isso, porque Ele escolheu sair de casa. E aí, no arrependimento, que só Deus também pode produzir, o arrependimento também é fruto da graça de Deus. Ele muda a mente dele, volta para casa, ele é surpreendido, não pelo patrão pai, mas pelo pai. Muda a roupa dele, coloca um anel, e ainda faz um churrasquinho para o miserável. Você já fez, recebeu o teu filho que resmungou com você, que xingou você, que roubou você, esperou ele chegar em casa e colocou vestes novas nele, e fez um churrasco para ele? Imagina ele chegando em casa, vendo isso. Será que Deus não faz todos os dias quando a gente peca, quando a gente faz coisa errada? Deus nos recebe todos os dias. Todos os dias Ele quer lavar os nossos pés. Fantástico a graça de Deus, né? Segurança, fomos amados antes de termos qualquer capacidade de responder. Segundo ponto, irmãos, está aí no versos 5 e 7. Nos predestinou, pró-ritzo, antes um horizonte, horizonte, nos deu destino. O horizonte é um destino limitado. Dentro desse limite Deus escolheu, você está determinado. Predestinação tem a ver com o horizonte determinado por Deus. Quando nós temos pouca alcance de visão do horizonte, mas quando se trata de Deus, Deus vê de forma eterna. Então, Deus olhou você desde toda a eternidade, e hoje, depois de muitos anos aqui na terra, não na eternidade, Deus olhou para você, continuando para você, e falou assim, você foi escolhido para viver na época de 2025. Você vai estar na igreja tal, com os pastores miseráveis tais, e vai ouvir dos pastores miseráveis que você é o miserável alcançado pela graça de Deus. E eu continuo enxergando você, determinando você e cercando você para ser filho, predestinou para a adoção de filhos. Qual o segundo ponto? A redenção é aplicada pela obra sacrificial do Filho. Olha aí, versículo 5 diz, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha lá, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no caso de Jesus. Aí o verso 7, da redenção, no qual temos a redenção, apolutroses, apolonge, litroses, de litro, significa libertar. Ele nos libertou de longe, nos redimiu de longe. Libertação mediante o pagamento de um preço, através do sangue de Jesus, está aí, Verso 7, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Teve que ser por morte sacrificial. Nunca foi a vontade de Deus morte, meus irmãos. Não obstante, depois que o mundo caiu, alguém tinha que ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro tinha que ser de Deus, do alto, para cumprir a justiça de Deus e para nos salvar.
Cristo é o único mediador que resgata de forma eficaz todos aqueles que o Pai lhe deu. Cânones de Dort, artigo 8 diz assim. Olha que interessante isso. Uma verdade bíblica sobre isso é que Cristo redime eficazmente um povo eleito. É o chamado eficaz, olha aqui para mim. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Hoje de manhã eu preguei sobre isso, quem esteve na aula, escola dominical. Quando fala do chamado eficaz, que é um dos pontos, 5 pontos do calvinismo, está dizendo assim que quando Cristo chama alguém, Ele chama de forma eficaz. É irresistível. A graça irresistível é para os eleitos, não é para os não eleitos. É claro que a graça para os que não são eleitos, eles vão resistir. Mas para o escolhido é irresistível. O chamado eficaz é mais ou menos isso aqui, ó. A fé vem pelo ouvir a palavra de... Tá, a palavra de Deus é pregada, então a fé vem. Não é a palavra de Deus, a melhor tradução ali, na verdade, é a palavra de Cristo. Está no grego lá. Palavra de Cristo. E a palavra não é logos, como é em outras palavras. É rema. São as palavras específicas de Cristo. São palavras específicas sobre você. Alguém pode estar pregando como eu estou pregando a palavra aqui. De forma geral. Ensinando. Exortando. Mas eu não sei o que está acontecendo agora, por exemplo, no seu coração. Que pode acontecer que Cristo agora, com a sua rema, não com a sua logos, começa a dizer ao seu coração, e essa palavra de Cristo no seu espírito, começa a despertar você a uma fé para a salvação. Então, quem prega o evangelho, prega o logos. Mas quem converte é a palavra de Cristo nessa proclamação do logos. Olha que maravilha. Na pregação do logos, que é a palavra, o conteúdo doutrinário de Deus, Cristo aparece falando especificamente para alguém no meio da multidão. É uma palavra específica. Rema Christos. É uma palavra específica. É a palavra específica. Por isso, quando eu vou pregar o evangelho, eu não tenho a obrigação nenhuma de converter pessoas. De proclamar o evangelho, mas não converter pessoas. Porque essa função de converter pessoas, de chamar a fé, não é minha, é de Cristo. Então, quero para não deixar dúvida aqui. Quem te converteu não foi a palavra de pastor algum. Pode ter sido mediante a pregação da palavra que esse pastor pregou. Mas quem te convenceu no meio da multidão foi o chamado de Cristo. Quem chamou a sua fé, e a fé veio porque estava se pregando a palavra, da palavra de Deus, mas sobretudo, Cristo chama a fé, a rema de Deus. Como entender isso? Por isso que eu fico tranquilo, porque quem converte é o Espírito Santo, quem converte é Cristo. A gente obedece pregando o evangelho, mas por isso que eu falo para vocês, orem, Deus, eu vou lá para pregar o evangelho, mas eu peço que a fé venha pela palavra de Cristo. Que Cristo chame essa pessoa. Isso vai ser libertador para muitas pessoas aqui. Vamos em frente e vamos acabar. Olha que interessante. Erro popular, o antagonismo. O erro popular é o seguinte: Cristo apenas torna a redenção possível, dependendo da vontade humana. Quer dizer, Cristo veio, agora é uma opção de salvação, e agora depende de você. Não. O preço foi pago pelos escolhidos. É louco eu falar isso. O preço foi pago para os escolhidos. Nos escolheu nele. A redenção foi por causa dos escolhidos. Então essa é uma palavra para os cristãos de dentro, não para os de fora. Os de fora não vão entender isso. Para os de fora se prega Cristo. Aí Cristo com a sua rema acorda o cidadão para que a fé venha. Então a fé vai vir pela palavra de Cristo. É Ele que vai chamar a fé da pessoa. E a fé que a Bíblia fala, pela graça sois, mediante a fé não vem de, é dom do quê? Então a fé não é sua, é a fé dom de Deus. Então olha só, Ele mesmo prega para você, e Ele mesmo dá a fé para você crer nele. É igual o pai que quer presente de dia dos pais, ele dá o dinheiro para o filho, comprar o dinheiro para comprar um presente para ele. O pior é que tem filho que não percebe que é dia dos pais, ele vai lá e compra as coisas para ele. Isso é uma usurpação da fé. É pegar o dinheiro e comprar coisa. Meu filho, você não entendeu que eu estou dando dinheiro para você, miserável, por causa de mim? É dia dos pais.
E muitas vezes a gente pega a nossa fé e quer canalizar em outros deuses que não é o Deus verdadeiro. Está entendendo isso? Deus te deu uma fé para salvação, te deu uma fé para perseverar até o fim. Amém? É isso. É isso. Qual a aplicação? Uma ilustração interessante. Um prisioneiro não consegue pagar sua fiança. Um parente rico vem e paga o preço totalmente, libertando-o sem que ele contribua. É sobre isso, meus irmãos. Todos nós ficamos devendo aqui. Deus pagou a nossa conta, amém? Aplicação prática qualquer, confiança. Nossa redenção está garantida no preço já pago. Gratidão também. Vivamos para aquele que nos comprou com o seu sangue. Terceiro ponto e último, rapidamente. A redenção é garantida pela regeneração e o selamento do Espírito. Olha o verso 13 e 14 aí, ó. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, e em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, essa palavra está ligada à palavra de Cristo. Evangelho da vossa salvação, que é o Evangelho de Cristo, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A palavra que ouvistes, palavra da verdade aqui, é a palavra que nos faz acordar espiritualmente. John Owen fala o seguinte: o Espírito é o selo da nossa adoção, a garantia da nossa herança eterna. O Espírito dentro de você é o selo. Olha aqui, se você tem o Espírito, eu vou dizer uma coisa para vocês, na regeneração, que é o novo nascimento, só é possível sobre os escolhidos. E se você é um regenerado, naturalmente agora, habita em você, quer habitar em você o Espírito Santo. Você agora tem um espírito acordado que facilita para o Espírito Santo transitar dentro de você e te ensinar as coisas sobre Deus. Por exemplo, vontade de amar Deus, a vontade de ler a palavra, a vontade de amar o irmão, de querer saber das coisas de Deus. Na regeneração, Deus coloca coisas em você que antes não havia. Você não tinha nada, Deus deu um novo nascimento para você, o teu espírito está acordado, agora você consegue vencer a carne. Claro, se você alimentar mais a carne do que alimentar o espírito mais do que a carne. Quando fala que o espírito enfraquece, está falando do seu espírito, está falando do Espírito de Deus. Porque às vezes a carne vence o nosso espírito, certo? Por isso que o espírito milita contra a carne milita contra o espírito. Está falando do espírito do homem, não está falando do Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele é poderoso, ninguém o vence. Mas o seu espírito precisa ser alimentado pela presença de Deus, amém? Precisa ser alimentado. Nesse sentido, na regeneração, eu recebo essa nova vida, e agora eu tenho o Espírito Santo podendo habitar dentro de mim, coisas que antes não havia, não era possível, porque eu estava morto espiritualmente. E agora o Espírito Santo vem e ele sela com o anel de sinete em você. Quer dizer assim, marcando você, assim como se marca os bois, para dizer assim, pertence a fulano de tal. E você fica marcado até o dia da volta de Cristo, porque quando o selo estiver em você, você pertence a Deus. Nós não temos noção desse selo. E esse selo traz a ideia de permanência, meus irmãos. Está cheio de gente aí, cristão, vivendo sem destino. É uma carta selada sem endereço. Não é possível. A gente precisa voltar para Deus, para dizer, Deus, me dá destino. Eu quero ser um cristão com destino, com propósito. Olha só, o Evangelho reformado, né? O Espírito garante a perseverança dos santos. A visão errada. O crente pode perder a salvação se falhar. Gente, na tradição reformada, isso é impossível, pelas Escrituras. Na compreensão reformada. Porque quem é regenerado para valer. E quem faz a regeneração é obra do ser humano ou é obra de Deus? Deus falha em regenerar alguém? E desiste depois? Deus não faz isso. Ele fala, aqueles a quem meu Pai me deu, jamais perecer. E nenhum destes será arrebatado das minhas mãos.
Jesus está falando isso para os discípulos em relação ao Pai. É um diálogo entre ele e o Pai. Se ele está dizendo, os dois estão dizendo e confirmando isso, quem é que vai tirar esse poder? Aqueles a quem o meu Pai me deu, jamais perecerão. Jamais perecerão. E não está falando assim, se eles pecarem, tem uma cláusula aí, não, mas se eles falharem, segundo a Constituição aqui do céu, no reino espiritual, se eles falharem, eu não tenho como... Não, aqueles a quem meu Pai me deu, jamais perecerão. E nenhum destes será arrebatado das minhas mãos. Isso é certeza da salvação do começo ao fim. Agora, se você tem dúvida de que você é merecedor da salvação, eu quero dizer o seguinte: se Deus voltar hoje, me levar, não te levar, Deus é justo? Deus não me leva e te leva, Deus é justo? Porque se você falar que não é justo que Deus não me leve, então você está julgando a justiça de Deus. E quem somos nós para julgar Deus? Ninguém. Se Deus não te levar e me levar, Deus é justo. Se Deus não me levar e te levar, Deus é justo. Porque se alguém julga a justiça de Deus, então é maior que Deus. E eu quero dizer, ninguém aqui é maior que Deus para julgar Deus. Amém? Deus escolhe quem Ele quiser. E Ele escolhe exatamente os seus eleitos. Você quer quebrar alguém que quer ter mérito, quer ter o poder da fé, porque é problema de fé. Eu quero ter o poder de crer em quem eu quis. Meu Deus, você não teria fé porque é dom de Deus. Você não teria fé porque se não fosse pregada a palavra vem primeiro para pregar. A palavra de Cristo te chama, miserável, para a fé. E dá uma fé que você não tinha. Então você só crê em Jesus Cristo, em resposta à palavra de Cristo. De uma fé que Ele já te deu, de uma fé que Ele já te deu. Então você só pode comprar alguma coisa porque você tem dinheiro, porque eu te dei. Então é impossível alguém que se torna filho, Deus abandonar esse adotado. Agora, você fala assim, pastor, mas tem gente que vive de qualquer forma. Eu quero dizer para você, filho de Deus que vive de qualquer jeito vai sofrer muito. E sofre igual ou pior que muitos que não são escolhidos. Só vai perder a qualidade de vida. Vai viver de forma miserável. Agora, sinceramente, prefiro entender que não é escolhido. Porque não é possível viver de uma forma desordenada. Não posso julgar, ninguém pode julgar aqui. Quem poderia julgar o ladrão da cruz? Que não fez face a face, não fez vida vitoriosa, não fez escola dominical, não veio na sala de novos membros, não fez legendários. Não foi batizado e estava lá, no lugar certo, da pior forma possível. Por isso que eu falo, Jesus não salva você da cruz, mas salva você na cruz. Foi isso que Ele fez. Olha, não vou salvar você da cruz, mas vou salvar você na cruz. Porque você creu em mim. Então hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Isso é graça, favor imerecido. Vai discutir com Ele? Porque Ele escolheu ou salvou. Meus irmãos, estou terminando. Você vai embora, escolhido para a graça de Deus, amém? Vamos lá. Ilustração, como um contrato selado, com um carimbo real, ninguém pode quebrá-lo. Aplicação prática desse ponto sobre a redenção é garantida pela regeneração e o selamento do Espírito Santo. Olha, você está nascido de novo, agora estou selando você. Quer dizer, você é meu filho, eu vi você nasceu, e eu estou colocando a pulseirinha em você, eu fiz o testinho do pezinho, meu Deus, é isso. Quando o Levi nasceu, ele nasceu com um problema de respirar, estava ofegante. Eu deixei a Thaís lá, na maca, com os médicos, adulta, já podia ficar lá. Eu fui atrás do Levi, e fiquei lá, olhando ele na estufa, com o narizinho fungando para lá e para cá, porque ele nasceu com pouco oxigênio. E eu fiquei lá olhando para ele, fiquei olhando, fiquei observando, fiquei lá o tempo todo. Falei, eu já sei quem ele é, eu tenho a marquinha aqui, não tem como negar. Se pegar e trocar, eu vou saber que não é ele. Porque tem algumas marcas. E eu fiquei ali o tempo todo. Meus irmãos, Deus não desiste de você. A tua certeza da salvação não está em você, está nele que é o Salvador, amém? Não está em você.
Se está em você, você vai pensar que você está perdido todo momento. E está mesmo. Por isso que fala assim, crê em mim. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Porque a pior coisa do mundo é não estar bem com Deus, não estar bem com ninguém, e achar que está perdido e perder a salvação. Certamente você não creria em Deus se dependesse de você. Você não creria em Deus se alguém não pregasse um Deus para mostrar para você que existe para salvar. Alegria. Qual a aplicação aqui? Perseverança. O Espírito nos capacita a caminhar até o fim. Alegria. A salvação não depende da nossa força, mas é da obra do Espírito. Resumindo, a redenção tem os seus alicerces na eleição do Pai, no sacrifício do Filho e na garantia do Espírito. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando. A garantia do Pai, que Ele adotou você, no sacrifício de Jesus, a redenção por meio do sangue, e que o Espírito Santo selou você. Olha, a Trindade trabalhou na tua salvação. O Pai te escolheu, o Filho morreu por você, e o Espírito Santo te regenerou, selando você. Esse é nosso e vai até o fim. Eu fico imaginando o diálogo do Espírito, do Filho e do Pai, o mesmo Deus, o único Deus, dizendo, olha, eu escolhi porque eu sou Pai, você vai morrer por causa desses miseráveis aqui, e você, Espírito Santo, vai selar os meus regenerados na plenitude dos tempos. Eles serão filhos porque se pregará a palavra de Deus, mas a palavra do meu Filho vai intervir no meio dessa proclamação e vai chamá-los à fé, e eles vão se tornar filhos de Deus. Nós estamos selados, marcados, e seremos guardados até o fim, amém? Não para viver de qualquer jeito. Não estamos pregando aqui displicência ou negligência, amém? Nós estamos pregando aqui responsabilidade com a salvação, com a vida que Deus te deu. Viva uma qualidade de vida, guiada pelo Espírito. Viva na direção de Deus, não viva na permissão de Deus. Viva na direção de Deus, viva em destino. Deus quer destinar a sua vida. Um desafio que eu faço para você: confie plenamente nesses fundamentos eternos. Não construa sua segurança na areia dos sentimentos, mas na rocha das promessas de Deus. Amém? A nossa redenção é um projeto trinitário, escolhidos pelo Pai, redimidos pelo Filho, selados pelo Espírito Santo. Nele estamos seguros para sempre. Aleluia. Meus irmãos, viva cada dia como se fosse o último dia da sua vida, amém? Mas viva cada dia também como um presente de Deus. Planeje, pense. A resposta certa está nos lábios do Senhor. Mas pode ser que seja o último dia da sua vida. Então, viva planejando, vivendo como se fosse mais um dia de vida, mas sabendo que pode ser o último dia de vida. Então, viva na plenitude. Perdoe, ame, abrace. Tenha um tempo com seu filho. Hoje eu passei a tarde toda jogando ping-pong na mesa de comida da minha casa com meu filho. Jogando ping-pong com ele na mesa onde a gente come. Imagina aquela barulheira dentro de casa, bolinha para tudo quanto é lado. E eu, por um momento, comecei a jogar com ele e falei, gente, meu pai não fez isso comigo. E hoje eu estou fazendo com os meus filhos. Eu vou ficar aqui jogando, estava cansado, não queria jogar. Eu falei, não, eu vou jogar. Porque é uma forma de eu marcar a geração dos meus filhos. Para dizer assim, meu pai jogava ping-pong comigo. E curtir os filhos. Sobre isso, irmãos, curta hoje os seus filhos. Ame hoje, ore por eles hoje. Dê um abraço. Pode ser que seja o último dia seu ou dele. Não quero te assustar não, mas pode ser. Pode ser. Ou pode não ser. Mas viva hoje. Vamos ficar em pé? Vamos louvar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, obrigado por esse dia. O dia que o Senhor fez. Nós queremos ainda nesse dia finalizar se alegrando e regozijando nele. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos louvores que foram entoados, obrigado pela dedicação dos meus irmãos, Pai, da igreja que trabalha, Pai, nessa liturgia para o Senhor. Pai, que sobretudo a palavra de Cristo, que é a rema, fale ao Espírito, ao Espírito de cada um, a alma de cada um dos meus irmãos aqui. Fortalecendo a fé de cada um deles, para que cada um deles, Pai, saibam que o Senhor tem um propósito, um chamado, uma missão para cada um deles, seja homem ou mulher. E que eles vão embora para suas casas sabendo dessa missão, desse chamado e dessa missão.
Pai, nos acompanhe para nossas casas. Queremos ser uma igreja, membros desse corpo, Pai, com propósito. Nós não queremos ser joio misturado no meio dessa lavoura, vivendo os benefícios da presença de Deus no meio, porque o sol que brilha sobre o joio, ou sobre o trigo, brilha sobre o joio também. A chuva que cai sobre o trigo, cai sobre o joio. Muitas vezes você está aqui, querendo as emoções de Deus, mas não quer Deus. Olha para as mãos de Deus, mas não consegue olhar para a face de Deus. Quer o que Deus quer para te dar, mas não quer encarar a Deus para se ver e ser transformado. Então Deus, nós não queremos ser essa geração egoísta, uma geração que usurpa, que se aproveita da tua presença. Não, nós queremos ser uma geração de filhos de verdade, que volta por causa do Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai. Nos leva em paz para nossas casas, cubra as nossas vidas com teu sangue, dê ordem aos teus anjos a nosso respeito, guia a nossa entrada e a nossa saída, a nossa entrada desde agora e para sempre. Revista-nos com a armadura do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé com o qual a gente pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos. O povo de Deus receber a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão em nome de Jesus.